Você já sentiu medo ou insegurança na hora de compartilhar o Evangelho? Muitos cristãos querem falar de Jesus, mas acabam hesitando por medo de rejeição, dúvidas ou falta de preparo. Mas imagine se você pudesse evangelizar com confiança, de forma natural e sem receios. No vídeo de hoje, vamos explorar os ensinamentos do livro Como Evangelizar Sem Medo, de William Fay, e aprender estratégias eficazes para compartilhar o amor de Cristo com ousadia e sabedoria. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1h07. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas para evangelizar com coragem e alcançar vidas para o reino de Deus. Então, prepare-se para fortalecer sua fé e expandir sua capacidade de testemunhar sobre Cristo. Não perca essa oportunidade de crescer na sua fé e cumprir o chamado de Deus para levar sua palavra ao mundo. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Capítulo 1 – O chamado para evangelizar. Evangelizar não é uma opção para o cristão, mas um mandamento de Jesus. Em Mateus 28, 2.19-20, ele nos ordena fazer discípulos de todas as nações. Muitas vezes, deixamos essa missão de lado por insegurança ou falta de preparo. No entanto, a evangelização não depende da nossa habilidade, mas do poder de Deus. William Fay enfatiza que qualquer cristão pode compartilhar sua fé de maneira eficaz, mesmo sem ser um especialista em teologia. O segredo está em confiar no Espírito Santo e dar pequenos passos de obediência. Cada cristão, independentemente da sua experiência ou conhecimento bíblico, tem um testemunho único que pode impactar vidas. Ao entendermos que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, percebemos que a evangelização não é um fardo, mas um privilégio. Devemos lembrar que cada pessoa que encontramos é uma alma pela qual Cristo morreu, e temos a responsabilidade de compartilhar essa verdade com amor e ousadia. Capítulo 2 – Superando o medo e a rejeição. Um dos maiores obstáculos na evangelização é o medo de sermos rejeitados. Mas precisamos entender que a rejeição não é contra nós, e sim contra a mensagem de Cristo. Nosso papel não é converter as pessoas, mas plantar a semente do Evangelho. William Fay ensina que, quando entendemos que Deus é quem transforma corações, nos libertamos da pressão de obter resultados imediatos. O importante é compartilhar com amor e deixar Deus agir. Muitas vezes, a insegurança vem da ideia errada de que precisamos convencer as pessoas a aceitarem a Cristo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16h08. Nossa responsabilidade é apenas sermos fiéis ao chamado e compartilhar a mensagem com clareza e compaixão. Quanto mais praticamos, mais confiantes nos tornamos, pois percebemos que evangelizar é simplesmente compartilhar a melhor notícia do mundo com aqueles que ainda não a conhecem. Capítulo 3 – Criando oportunidades para compartilhar a fé. Muitas vezes, pensamos que evangelizar exige grandes eventos ou discursos elaborados. No entanto, oportunidades de compartilhar o Evangelho surgem no dia a dia, em conversas casuais com amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos. O segredo está em estar atento e pronto para falar de Cristo sempre que houver uma abertura. William Fay sugere perguntas simples que podem iniciar um diálogo sobre a fé, como: você já pensou sobre o que acontece depois da morte? Ou você acredita que existe um propósito para a sua vida? Essas questões despertam o interesse e criam um ambiente para compartilhar a verdade de Deus. O mais importante é estar sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Muitas vezes, uma simples conversa pode se transformar em uma oportunidade poderosa para apresentar Cristo. Além disso, devemos viver de forma que reflita o amor de Jesus, pois nosso testemunho diário pode ser a porta de entrada para alguém querer conhecer mais sobre Deus. Capítulo 4 – Como conduzir uma conversa espiritual. Uma conversa sobre fé deve ser conduzida com amor e respeito. William Fay ensina que devemos evitar debates e focar em ouvir a outra pessoa.
Perguntar sobre suas crenças e experiências permite que ela se sinta respeitada e ouvida. Em seguida, podemos compartilhar nosso testemunho e apresentar o Evangelho de maneira clara e objetiva. Devemos lembrar que o Espírito Santo está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O nosso papel é apenas falar e confiar em Deus para o resto. Ter um coração disposto a ouvir é fundamental para criar um ambiente de confiança. Muitas pessoas têm resistência ao Evangelho porque se sentem julgadas ou pressionadas. Ao demonstrarmos amor e interesse genuíno, abrimos espaço para um diálogo sincero e transformador. Capítulo 5 – O poder do testemunho pessoal. As pessoas podem questionar doutrinas, mas não podem negar um testemunho real. Compartilhar como Jesus transformou sua vida é uma das formas mais poderosas de evangelização. William Fay ensina que um testemunho deve ser breve, sincero e centrado em Cristo. Conte como sua vida era antes de conhecer Jesus, como você o encontrou e como ele mudou sua história. Ao ouvir uma experiência autêntica, muitos se sentirão tocados e mais abertos a conhecer a verdade do Evangelho. Seu testemunho não precisa ser dramático para ser eficaz. A autenticidade e a sinceridade são mais importantes do que a grandiosidade da história. O que importa é que você transmita com convicção a mudança que Jesus fez em sua vida. Compartilhe como sua relação com Deus lhe trouxe paz, propósito e alegria, e como ele pode fazer o mesmo por aqueles que ainda não o conhecem. Capítulo 6 – O papel da oração na evangelização. A evangelização deve ser precedida por oração. William Fay nos ensina que não podemos convencer ninguém sem a ação do Espírito Santo. Devemos orar pedindo sensibilidade para reconhecer as oportunidades e ousadia para falar a verdade com amor. A oração também é essencial para intercedermos por aqueles que estamos evangelizando. Devemos apresentar essas pessoas diante de Deus, pedindo que Ele toque seus corações e os prepare para receberem a mensagem. Quando evangelizamos com uma vida de oração ativa, nos tornamos mais dependentes de Deus e menos preocupados com nossos próprios medos e inseguranças. A oração nos fortalece, nos dá direção e nos mantém firmes no propósito de cumprir o chamado do Senhor. A evangelização deve ser feita com amor, respeito e gentileza. Evite debates agressivos ou críticas, que podem afastar as pessoas. Mostre compaixão e empatia, entendendo que cada pessoa tem sua jornada. A mensagem de Cristo é de amor e esperança, e deve ser transmitida de forma que reflita esses valores. O amor abre corações e torna a mensagem mais impactante. Cada ambiente exige uma abordagem diferente. No trabalho, seja discreto e use ações para complementar suas palavras. Na família, priorize o relacionamento e o exemplo. Online, compartilhe conteúdos relevantes e participe de discussões com respeito. Adapte a mensagem ao contexto cultural e social, mantendo sempre o foco no amor de Cristo. A flexibilidade é essencial para alcançar pessoas em diferentes realidades. É comum enfrentar objeções e dúvidas ao evangelizar. Ouça com paciência e responda com sabedoria, sem se sentir desafiado. Use a Bíblia para embasar suas respostas, mas reconheça quando não souber algo. Às vezes, a melhor resposta é orar e continuar cultivando o relacionamento. Lembre-se de que o processo de convencimento é obra do Espírito Santo, não sua. A oração é a base de toda evangelização eficaz. Ore por coragem, sabedoria e oportunidades para compartilhar a fé. Peça a Deus para preparar o coração das pessoas e guiar suas palavras. A oração também ajuda a superar o medo e a ansiedade. Testemunhos mostram como a oração abre portas e transforma situações aparentemente impossíveis. Nunca subestime o poder de orar antes, durante e depois de evangelizar. Evangelizar nem sempre traz resultados imediatos, e isso pode ser desanimador. Entenda que os frutos são obra de Deus, não sua. Celebre pequenas vitórias,
como uma conversa significativa ou um coração aberto. Mantenha o foco na missão, mesmo quando as respostas não são como esperado. A perseverança é essencial, e cada semente plantada é valiosa. Confie no tempo de Deus e continue avançando com fé.